Conforme eu prometi, eu vou aqui resolver a questão M do primeiro exercício da lista. A equação dada é essa: y' é igual a x ao cubo menos 2xy. Então, a primeira coisa que você observa é que quando nós estudamos essa parte aqui de equações de primeira ordem, lineares, nós fizemos o estudo em cima desse formato aqui: y' mais p de x, y igual a uma função de x. Você vai ter a derivada, uma função de x multiplicando a função incógnita e do outro lado uma outra função de x, não importa. Então aqui não está nesse formato. Vamos colocar nesse formato porque o estudo foi feito em cima disso. Então vamos lá. Y' passa esse para o segundo membro. Para o primeiro membro você vai ter 2xy igual a x ao cubo. Então, também é conveniente lembrar que naquela ocasião nós buscamos um fator integrante. O que é um fator integrante? É uma função que quando você multiplica toda a equação por ela, você facilmente integra a equação. No caso aqui, nós vamos querer que o primeiro membro da equação se torne uma derivada de um produto, porque aí você vai integrar e vai voltar esse produto, não é isso? Essa coisa se chama fator integrante. Nós vamos aqui denominar como μ, uma função que é uma função de x, vamos considerar inicialmente que é uma função positiva. Tá? Então vamos multiplicar. Fator integrante, eu multiplico toda a equação e obtenho μ y' mais 2x μ y igual a μ que multiplica x ao cubo, tá certo? X ao cubo. Muito bem, nós queremos que este primeiro membro seja a derivada do produto da função μ pela função y em relação a x. Então nós vamos ter derivada de μ por y é igual a derivada da primeira, vou trocar aqui, vocês vão entender por quê. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então observe que essa parcelinha já aparece aqui. Né? Então, para que nós tenhamos o primeiro membro como a derivada desse produto, basta que μ'y seja igual a 2x μy, ou seja, basta que o μ' seja igual a 2x multiplicado por μ. Dividindo tudo aqui, então observe um detalhe aqui. Isso aqui também é uma equação diferencial. Ó. Aparece a derivada de uma função e aparece a função. Então nós chamamos de também uma equação diferencial. Então para resolver esta equação diferencial, nós vamos ter que passar por uma outra equação diferencial. Só que essa aqui é muito simples de resolver, já foi planejado para que fosse simples. Né? Então aqui nós vamos dividir tudo pela função μ, por isso nós consideramos uma função positiva. Nós vamos ter μ' sobre μ igual a 2x. Agora, integrando em ambos os membros, em relação a x, nós observamos que aqui é uma integral imediata, como você estudou lá no cálculo 1. Né? Então, aqui ninguém tem problema, você tem a função, e no numerador você tem a função no denominador, e no numerador a diferencial dessa função. Então, essa é uma integral imediata. Todos sabemos que é o log da função. Por isso, não vou colocar a barra, porque ela é positiva, vou evitar, sempre que possível, o uso dessas barras. Então, você tem igual, integrando no segundo, x ao quadrado. Né? 2x ao quadrado sobre 2 dá x ao quadrado. Mais uma constante de integração, que também, como nós vimos na aula, não é necessário porque vai se cancelar aqui a constante de integração quando você multiplicar toda a equação por ela, tá certo? Você não importa quem seja essa constante de integração. Portanto, nós vamos adotar sempre c igual a zero aqui. E daí, tomando a exponencial em ambos os membros, eu obtenho o fator integrante, que no caso é e elevado a x ao quadrado. Vamos lá. O fator integrante é para multiplicar. Vamos multiplicar toda a equação por esse fator integrante. No caso aqui, só substituir. Né? E elevado a x ao quadrado y' mais 2x e elevado a x ao quadrado y igual e elevado a x ao quadrado vezes x ao cubo. No primeiro membro, eu posso, sem olhar, dizer que isso é a derivada do e elevado a x ao quadrado vezes y. Mas não é bom confiar muito, não.
é bom você ir testando para ver se houve alguma falha, algum erro, né? E aí a gente vai corrigindo à medida que vai desenvolvendo a questão. Vamos ver se está certinho. Derivada da primeira aparece aqui, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. De fato, é a derivada do produto, né? Aqui eu vou trocar, só uma questão estética, né? X ao quadrado. E agora eu integro em ambos os membros, em relação a x. Integro em ambos os membros em relação a x. O primeiro membro foi feito para isso, né? Integral da derivada de uma função é ela própria, né? Então, nós preparamos tudo para isso, né? Para que fosse essa integral chegasse a esse produto aqui. Porque a integral da derivada, integral e derivada são operações inversas uma da outra, volta à função. Do outro lado, aí nós voltamos para o cálculo 1 aqui. Nós temos aqui uma integral de uma função, e aí você vai lembrar das técnicas, sempre vai acontecer isso, você vai ter que lembrar das técnicas de integração lá do cálculo 1. Você tem aqui o produto de funções. Quando você tem produto de funções, o que você usa? Exatamente, integração por partes. Então você tem produto de duas funções aqui. O dv é igual a uv menos a integral de v du, correto? Conforme nós aprendemos lá, deduzimos isso, tudo detalhadamente, a gente só vamos usar. Então eu vou escolher um pedaço do integrando como sendo u. Nesse caso aqui, notoriamente, eu vou ter que escolher quem? X ao quadrado. Aí você pergunta, por que x ao quadrado? Isso não é x ao cubo lá? Mas é porque você tem uma outra função aqui, que quando você quiser integrar, a derivada dessa vai ter que aparecer aqui. E a derivada de x ao quadrado é 2x, para que você tenha uma integral imediata, né? Então você não pode ser egoísta, deixa um xzinho lá para o e, né? Então tira só quadrado e deixa um xzinho para cá. Vamos lá, continuando. du, diferencial de u é 2x dx. Normalmente você escolhe o polinômio como u, porque quando você deriva o grau cai, né? Facilita as coisas. Normalmente. dv é o outro pedaço do integrando. Nós tiramos x quadrado, o que sobrou? X vezes e elevado a x ao quadrado dx. Não esqueça o dx. Aí você vai integrar em ambos os membros. Aqui volta o v. Aqui volta metade de e elevado a x ao quadrado. Ó. Uma integral imediata, né? Metade por quê? Porque aqui teria que ter um x para ser uma imediata mesmo, imediatíssima, né? Como não tenho 2, eu multiplico 2 e divido por 2. Aí obtenho a integral. Mas isso aqui você aprendeu no cálculo 1. Eu não vou me ater muito, demorar muito nesse detalhe. Então vamos lá. Aplicando a formulinha, essa integral é u multiplicado por v, x ao quadrado multiplicado por v, então vai dar meio x ao quadrado vezes e elevado a x ao quadrado, menos a integral de v du. Meio eu vou deixar aqui fora, du é 2x, aqui tem e elevado a x ao quadrado, falta o dx, né? Então ficou imediato, agora ficou imediatíssima, né? Não é imediata, é imediatíssima. Aí você tem meio x ao quadrado vezes e elevado a x ao quadrado menos meio, e aqui a integral imediatíssima, elevado a x ao quadrado, tá certo? Quando você deriva e elevado a x ao quadrado, você obtém 2x elevado a x ao quadrado. Mais uma constante de integração. Eu não vou colocar lá na equação, vamos lá. Deixa a constante para depois. Aqui você pode colocar em evidência e elevado a x ao quadrado, o meio, e você tem x ao quadrado menos 1, tá certo? Mais a constante de integração. Volta com o resultado lá para a equação, você tem e elevado a x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado menos 1, mais c. Divide tudo por e elevado a x ao quadrado. Por que eu posso dividir? Porque isso aqui é sempre, nunca é nulo, né? O exponencial nunca é nula. Nunca se anula, né? Então vamos lá. Dividindo você tem, já tem a resposta, né? O resultado, y é igual a metade. Que coisa mais tranquila, hein? Muito simples. Já apareceu a resposta aqui. Dividiu mais
C elevado a menos B elevado a x ao quadrado. E pronto, muito tranquilo, muito simples, maravilha, está aí a solução. Aí você vai fazer a verificação. A verificação é só derivar e jogar na equação para ver se verifica, e você sabe derivar, então você vai fazer isso tranquilamente. Obrigado, um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.